Como vamos, caros? Terceira aula de metodologia jurídica aplicada ao TCC. Conversaremos hoje sobre hipótese e objetivos. Bom, vamos lá. A formulação do problema de pesquisa caminha lado a lado com a construção de uma hipótese de pesquisa. Mas o que é uma hipótese? Pensemos. Se o problema é uma pergunta, o problema é uma indagação, a hipótese é uma possível resposta à indagação. A doutrina de metodologia fala algo como: a hipótese é uma afirmação ou suposição acerca de certa ordem de fatos, a qual, para ser verdadeira, deve ser necessariamente provada ou demonstrada. Explico. O surgimento de uma dúvida de fato instigante é normalmente acompanhada de uma resposta ou de uma explicação que você pense a respeito daquela indagação. Essa resposta pode ser, no primeiro momento, intuitiva. Como assim? Uma intuição, um achismo amparado naquilo que você já leu sobre o tema. Agora entenda. Ao longo da sua pesquisa, a hipótese é testada, é colocada à prova. O pesquisador revisita a todo momento a sua intuição, o seu achismo inicial, confrontando as suas descobertas com a investigação, com textos doutrinários, com leitura, com jurisprudência, que podem vir. Então, há uma confrontação do que você pensa, do seu achismo, com o que você leu. A hipótese precisa ser, então, uma ideia testável. Isso é muito importante. Ao final, vai verificar quanto a resposta inicial resiste em comparação com tudo que você estudou e pesquisou ao longo da investigação. Dessa forma, a hipótese é sempre o fio da meada da pesquisa, pois ela que vai determinar que tipo de informações devemos buscar com o propósito de falsear a hipótese. Como assim? Com o propósito de falsear. Você não está obrigado, ao longo da sua pesquisa, concluir de forma idêntica ao que escreveu como hipótese. Não. A pesquisa científica não é uma simples juntar de argumentos para confirmar a sua hipótese. Ao contrário, a lógica da pesquisa é partir de uma hipótese e buscar informações que a confirmem, como, por exemplo, a gente faz em petição, né? Que a gente busca os argumentos que são interessantes para a gente, doutrina, jurisprudência, que vem ao nosso favor. Então, que a confirme, mas também e principalmente vai buscar informações e argumentos que podem refutá-la, que podem quebrá-la, que poderão ir contra a hipótese. Dessa forma, a hipótese inicial poderá ser confirmada ou refutada, total ou parcialmente, pelo processo da sua investigação. Hipótese, resposta, confirmada ou refutada. Vamos aos objetivos. Sinteticamente, o pesquisador deve ser capaz de explicitar aquilo que ele pretende responder, descobrir, sintetizar e etc. Deixa claro o que você quer em 1 ou 2 parágrafos, deixa claro o que você quer com a pesquisa. Em que ponto, afinal, você espera chegar no fim do seu trabalho. Mas entenda, não são as conclusões, ok? O objetivo é o que você pretende fazer. Mesmo que o objetivo mude ao longo do trabalho, e é comum que mude, ok? Ao longo da sua pesquisa, o pesquisador deve sempre ter clareza no rumo a ser seguido.
Se não tiver rumo, o seu trabalho pode se tornar uma divagação sem compromisso, um emaranhado de leituras desconexas, leu, para nada. Objetivo é rumo, é norte. Objetivo é onde se pretende chegar. Objetivo é o objetivo. É importante que o objetivo de pesquisa fique explícito e claro, seja num projeto, né, ou no caso de uma introdução, para que o leitor não precise ou seja obrigado a procurar ao longo do texto o que a pesquisa pretende. Tem que ficar claro. Alguns estudos optam por dividir entre objetivo geral e objetivos específicos. Vai ficar ao seu critério. Mas saiba, o objetivo geral é baseado no problema central, porque o objetivo geral é para toda pesquisa, aonde se quer chegar como um todo. Objetivos específicos são aqueles menores, que vão sendo construídos e vão construindo raciocínio. O objetivo específico cria uma base sólida e reunidos eles vão alcançar o objetivo geral. Vamos facilitar essa conversa através de alguns exemplos, ok? Em um diagrama simples, como é que nós escolhemos um problema e como é que nós escolhemos algo a pesquisar? Uma área, né, um curso superior. Dentro de um curso superior direito, por exemplo, temos uma disciplina, por exemplo, direito ambiental. Dentro do direito ambiental nós temos um tema, eu vou falar sobre responsabilidade civil das mineradoras, e aí eu vou encontrar dentro de um tema um recorte para aí chegar num problema. Ok? Aí eu chego numa indagação, eu chego em algo que me faz indagar, me faz perguntar. A hipótese nada mais é do que uma resposta. Uma possível, preliminar, inicial resposta ao problema de pesquisa. Bom, poderíamos fazer mais diversas relações entre problema e hipótese. Escolhi 2 exemplos. Vamos lá. Um que não tem nada a ver com direito, ok? Problema. Qual que é a pergunta? Qual que é a indagação? A lei da gravidade tem exceções? Estou aqui pensando. Vou dar uma resposta possível. Naquilo que eu já li, naquilo que eu já estudei, vou dar uma resposta. Não, não tem exceção. Pois sempre existe atração da massa terrestre. E escrevi isso na minha introdução, no meu projeto. Ainda que ao longo do meu estudo eu veja que existem exceções, mas lá no começo eu pensei numa possível resposta que fazia sentido na época. Hipótese. Vamos um pouco para o direito. Problema, pergunta, indagação. O aborto é amparado por princípios internacionais de direitos humanos? Já li um pouco sobre isso, né? Porque para eu fazer a pergunta, eu tive que seguir todo esse raciocínio de disciplina, tema, problema, então eu tive que ler um pouco. Chega uma resposta preliminar. Que o aborto é sim amparado por princípios internacionais do Brasil, mas o Brasil não é signatário, ele não assinou esses tratados de direitos humanos. Pode ser que ao longo da pesquisa eu veja que não. Eu vejo que o Brasil realmente assinou um tratado e é amparado e ponto final. Mas eu te dei uma resposta e coloquei na introdução e escrevi na introdução, ou no projeto, uma resposta preliminar. Um artigo que eu orientei, já trouxe ele como exemplo, ok? Saudações aí, Weslaine. A pergunta que construímos nesse trabalho foi a seguinte. Por conseguinte, emerge o seguinte problema de pesquisa. A herança digital constitui bem jurídico para fins de tutela legal em sede de sucessão? É uma dúvida.
é o problema, é aquilo que instiga. E ela já trouxe uma possível resposta, ainda que preliminar. Este trabalho apresenta como hipótese: a herança digital constitui bem jurídico tutelado, com experiências jurisprudenciais estrangeiras consolidadas e experiências jurisprudenciais brasileiras esparsas, ralas, mas não a lei ou outra norma tutelando. Naquela análise inicial, ela já veio com uma pergunta e já veio com uma resposta preliminar. Para os exemplos de objetivos. Primeiro, lembrando que estava escrito ali no slide, que os objetivos eles podem ser geral ou específico, fica a seu critério. O objetivo geral serve para um norte todo, né, o que eu quero inteiro com a pesquisa. E o objetivo específico são pormenorizados, mas todos eles começados em verbos no infinitivo. Tanto que está marcado para você, ó, analisar, definir, explicar, conceituar e delimitar. Estão marcados. O objetivo geral, nesse mesmo trabalho que nós fizemos, estava lá. Analisar o patrimônio digital sob a perspectiva sucessória, para fins de verificar a viabilidade de tutela do conteúdo imaterial pós-mortem que se encontra armazenado virtualmente. Ou seja, pegou o problema, pensou, com essa pergunta, não é uma resposta, tá? Mas o que eu quero chegar inteiro com essa pesquisa? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu rumo? Qual é o meu norte? O que eu quero? Eu quero analisar isso, isso, isso. Eu quero pesquisar isso, isso, isso. Eu quero entender isso, isso, isso. Ok? Os objetivos específicos, eles são objetivos menores para que você alcance o objetivo geral. Por exemplo, como é que eu vou analisar o patrimônio digital sob perspectiva sucessória se eu não sei e eu não vou começar do direito sucessório? Então, primeiro objetivo específico desse nosso trabalho, definir o Instituto do Direito Sucessório de um modo geral. Bem como, ou seja, só para voltando a esse trabalho, trouxe aí 3, 4, 5 páginas de um resumão sobre todo o direito, toda a lógica básica do direito sucessório. Porque é escrito, é objetivo. Vamos lá. Bem como explicar as modalidades de sucessão do patrimônio do falecido. Opa! Ela explicou quais são as formas de sucessão. Coisa rápida, mas explicou. Conceituar o que é herança e conceituar, delimitar os tipos de bem que vão poder ser entrados pela sucessória. Então, chegamos a essa lógica do que é objetivo. O que eu quero com a pesquisa. Ok? Qual é o norte? Qual é o rumo? Qual é o objetivo? Lembrando, coisas diretas, coisas rápidas, sucintas, claras, começados com verbo no infinitivo. Certo? Bom, senhores, aqui nós encerramos, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu estou à disposição.